Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando, como vocês sabem, sempre o nosso TVB Entrevista, saudando a toda a região que nos acompanha todas as noites, de terça a sexta-feira. Eu quero apresentar os nossos dois convidados, iniciando pelo pastor Cláudio, da igreja, que ele também tem uma relação muito forte com a nossa televisão, em razão do pastor José Carlos, o nosso proprietário, também é o condutor da igreja. Tudo bem, pastor Carlos? Pastor Cláudio. Cláudio? Eu estou apresentando como Carlos. Eu falei... Foi uma cacofonia, o José Carlos. Não, é isso. Eu lembrei do dono da TV, Carlos, e acabei chamando também de Cláudio. É um prazer. Eu, desde que cheguei a Joinville, tenho acompanhado os seus programas, mesmo estando trabalhando na TV, faço questão de acompanhar os programas antes de vir para Joinville. Eu já o conhecia porque semanalmente tinha um programa na nossa região, isso, que tinha reprise. Então eu estou muito feliz de poder participar, até porque viemos aqui para falar de um assunto que é muito pertinente e, como você mesmo falou com bastante propriedade no primeiro bloco, às vezes passa tanto quanto despercebido, né? É verdade. Agora eu saio do pastor Cláudio, viu? E vou para o pastor Emerson. Não errei, não, né? Está correto. Muito obrigado, pastor, por estar aqui também conosco no programa. Hoje o senhor está representando aqui a Igreja Luterana, é isso? Perfeito. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pastor. Boa noite aqueles de casa que estão nos assistindo. É uma alegria. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje, nesta noite. Sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, congregação que em Joinville se situa na Rua Lages, bem no centro da cidade. E é uma alegria e um prazer estar aqui para conversar também de uma reflexão tão importante como é a reflexão que gira em torno da Semana Santa. Eu vou agora fazer uma inversão. Pastor Cláudio, nascestes aonde? Eu nasci na cidade de Camboriú. Cidade de Camboriú? Cidade de Camboriú. Não vamos confundir com Balneário. Não, Camboriú. E sou de origem da zona rural. Nasci, cresci na zona rural, falo sempre isso nas minhas ministrações e falo isso com muita alegria, né? Saí aos 15 anos para o Colégio Agrícola, então, conhecido Colégio Agrícola de Camboriú, né? Fui para fazer o curso técnico com 15 para 16 anos. E depois dessa passagem, acabei não me formando no colégio, porque os valores... Eu formado no sítio, me deparei com quase que uma metrópole, uma São Paulo, né? Uhum. Então acabei abrindo mão de muitos valores e trilhamos caminhos diferentes. E aqui estou, né? Oriundo de Camboriú, mas com uma história bastante complexa. Então tu tem um pouco de formação rural, é isso? Tu sabe que é diferenciar um pé de cebolinha, um pé de alface, tá por aí, não? Eu trabalhei bastante, né? Não foi só nascer e crescer, eu falo isso com muita alegria, assim, sabe? Sou filho de agricultor, sempre falo para os meus filhos, até os meus 14 anos, até que o colégio agrícola, trabalhava com, desculpa a expressão, literalmente com lama até o joelho, porque plantava arroz irrigado, né? Então, andando dentro das arrozeiras, plantando, ainda antes dos equipamentos, né? Porque a gente é conservado assim por causa da graça, né, pastor? A gente já tem um tempo de experiência também, né? Então, vivi ali minha juventude, o início da juventude, a minha infância, desde os 9 anos, trabalhando realmente na lavoura. Agora, de lá tu foste a Camboriú, iniciaste os teus estudos na área rural. Em que momento que a tua vida mudou para um caminhar religioso? Eu vou te chamar de Cláudio, como também Emerson, fica acho que mais fácil, né? Sérgio, eu confesso que até a gente está falando em off aqui com o pastor Emerson, isso já é anterior à minha existência como pastor, meu chamado, oficialmente falado, assim, trabalhando. Desde criança, sabe? Eu vim de um berço católico, né? E eu sempre digo, não era católico de rótulo, papai e mamãe eram compromissados, não eram só religiosos também, nós líamos a Bíblia, nós tínhamos alguns costumes dentro da nossa casa. Então, já desde criança, o chamado sacerdotal estava no meu coração, sempre desejei. Eu via os padres fazendo as homilias, cuidando das pessoas, eu achava aquilo maravilhoso,
quando havia a partida de um ente querido, o padre, a figura do padre consolando, recebendo, eu achava aquilo assim, muito nobre. Isso eu fui coroinha antes de fazer a primeira comunhão, como era uma zona rural, então tinha um pouquinho mais de regalias, né? Então eu auxiliava já antes de fazer a primeira comunhão. Então eu tenho uma história religiosa antes mesmo da conversão, né? Uma experiência com Deus. Quando eu fui no colégio agrícola, como eu falei, eu conheci um mundo um tanto destrutivo, porque foi um choque de valores. Aquilo que eu tinha aprendido lá no sítio, recebido como a moral e os bons costumes, se depararam com uma gama de novidades. Tive uma vida, foram 3 anos assim devastadores. Eu não vou entrar no mérito porque eu não estou aqui para testemunhar a minha conversão, mas foram 3 anos devastadores. Quando já estava com 19 anos, depressão profunda, envolvido no álcool, nas drogas. Tu chegou a usar drogas? Sérgio, eu costumo dizer que em 3 anos eu fiz o que pessoas em 50 anos de vida não fez, de ruim, de coisas destrutivas. Então foram 3 anos devastadores. Eu saí do colégio agrícola e declinei num abismo sem fundo, em tudo que você sabe, assim, tive experiências em todas as áreas que você possa imaginar, muito ruins. Aí com 19 anos eu tive o privilégio de receber um convite. E nesse convite essa pessoa disse, eu vim te buscar para ir num lugar, e eu fui num lugar onde tinha lá cerca de 1.500, 2.000 pessoas ouvindo um pregador de um nome forte a nível nacional. Que é um encontro tradicional que Camboriú recebe. Não foi nos Gideões, não. Foi um evento corriqueiro de uma igreja local, sabe? Certo. Até então nunca tinha ido. E ali eu fui impactado novamente. E aqueles valores todos que eu tinha jogado fora ressurgiram com uma força descomunal, assim, foi muito forte. Isso era uma segunda-feira, dia 31 de janeiro, uma segunda-feira à noite. E quando acabou aquela reunião, eles me convidaram para fazer um retiro, 3 dias. Então, sexta, sábado e domingo. Voltei daquele retiro com a minha fé renascida, com a minha fé viva agora, um Deus vivo, diferente de tudo aquilo que eu tinha aprendido, mas tendo aquilo como base. Né? E aí iniciou-se então o meu chamado, aí foi os caminhos normais para você chegar ao ministério pastoral. Fui um obreiro, fui um auxiliar. Tu trabalhavas na época? Trabalhava. Com o quê? Sérgio, quando eu nesse período, né, que eu saí da roça, fui para o colégio agrícola, e saí do colégio agrícola, eu trabalhei na antiga FEPEV, hoje é a Univale, né? Trabalhei no setor administrativo, trabalhei na área de publicidade, onde eu tive uma experiência muito forte, muito boa. Sou apaixonado até hoje, luto contra esse desejo todos os dias, né? Amo publicidade e propaganda. Tive o privilégio de participar de debates, estudando propostas, ainda menino, com Hans Donner, com Nizam Guanais, Osta Oliveto. Na verdade, eu abri mão, eu descobri algo muito forte. Eu trabalhei hoje para a Ambev, né? Mas trabalhei para a Companhia Antártica, a nível nacional. Isso menino ainda, sabe? Tive privilégios nessa área, né? Só que as situações externas, né? O contexto externo não condizia com aquilo que eu estava vivendo no dia a dia. Agora eu quero falar com o Emerson. E qual é a tua origem? Tu não é gaúcho? Não, sou paranaense. Sabe por quê? Muita gente que vem da igreja luterana para cá, a maioria que eu conheço são gaúchos, né? Perfeito. O senhor é do Paraná. Tu é jovem, né? Muito obrigado. Eu sou de uma pequena cidade do Paraná, chamada Imbituva, uma cidadezinha pequena. E ali eu nasci e cresci, tive toda a minha infância nessa cidade, até que depois eu fui estudar no Rio Grande do Sul. Então, a minha formação teológica é no Rio Grande do Sul. Seus pais faziam o que lá? Meu pai trabalha com construção civil e minha mãe é dona de casa e costureira. E eu, desde pequeno, fui, como diz a palavra de Deus, fui educado na palavra do Senhor, né? Então, mas os seus pais já eram luteranos? Meus pais já eram luteranos, desde sempre. E desde pequeno fui educado na fé cristã e cresci no convívio cristão praticante, tanto no lar, em casa. Nossos pais nos reuniam todas as noites para momentos devocionais da palavra, leitura, oração, até cantávamos hinos. Então, tive uma formação familiar muito forte no cristianismo e também muito participativa
na igreja, que desde pequeno nós tínhamos que ir à escola dominical e às vezes tínhamos preguiça, dizíamos que estavam com alguma dor de barriga e a mãe dizia, vai, porque a dor de barriga vai doer tanto em casa quanto indo lá. Então não tinha desculpa. Desculpa. Tinha que ir. E como é que você então foi estudar? Quando é que aconteceu essa tua descoberta para a religião? Esse é um processo um tanto quanto difícil de responder, né? Porque acontece de uma forma tão natural que eu costumo dizer que quando a gente vê, Deus passa uma rasteira e a gente nem percebe. Mas antes de ir ao seminário, eu fui professor de ensino fundamental, mas comecei muito jovem assim, a atuar com liderança na igreja. De modo que sempre as pessoas, meus pais diziam, então sugeriam que eu fosse ao seminário, mas eu relutava, não queria. Isso foi então depois de uma certa idade, eu já tinha 22 anos quando eu fui para o seminário. Então, o desejo veio da palavra de Deus e desse convívio. Antes disso, tu trabalhava com o quê? Eu era professor de ensino fundamental. Desde que você começou a formar-se profissionalmente, Perfeitamente. Já foi para o magistério? Perfeitamente. E de repente, você identificou-se para ir para o seminário? Eu tive a graça de trabalhar dentro de uma escola confessional luterana. Então, certo. Eu conseguia unir as duas coisas, porque numa escola confessional você pode fazer também a aula de ensino religioso, você pode fazer os trabalhos voltados para essas datas principalmente, trabalhar os valores cristãos. Então, desde cedo eu tive sempre essa oportunidade, esse privilégio de poder trabalhar em lugares onde o ambiente era cristão e permitia. Quanto tempo tu ficou estudando teologicamente até a sua formação de pastor? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Dos 22 até os 28 anos. Perfeitamente. Daí você não trabalhava, dedicava-se exclusivamente aos estudos. Exclusivamente ao estudo e ao preparo do Santo Ministério. E aí você de lá saiu, foi para onde? Eu fiz o meu bacharelado em teologia na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Depois fiz um ano que fica no Rio Grande, que fica na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E depois fiz um ano de estágio numa congregação na cidade de Recife, Pernambuco. Depois voltei para o Seminário Concórdia em São Leopoldo e de lá fui para o Espírito Santo quando me formei, ficando pastor no Espírito Santo há 10 anos. Há 10 anos eu fui pastor no Espírito Santo. E há quanto tempo estás em Joinville? Há quase 4 anos eu estou agora na congregação Santíssima Trindade aqui em Joinville. Cláudio, há quanto tempo tu estás aqui? Eu esqueci de perguntar. Em junho, agora próximo, fazem 3 anos. 3 então anos. São jovens pastores e jovens na cidade. A gente começamos em off sobre isso. O pastor chegou um pouco antes, né? Fazer 4 anos, né? 4 anos. Eu vou fazer 3 anos agora. Casaste agora? Há um pouco mais de um ano. Então, casaste em Joinville? Em Joinville. Ela é joinvilense? É joinvilense. Oh, que bom! Ela estava na minha recepção na noite que eu cheguei em Joinville. Ela estava tocando violão. Eu costumo brincar que ela, quando me viu, arrebentou a corda do violão. E a sua também desafinou a sua corda quando ela arrebentou a dela? Pois a minha ficou meio desestabilizada também, né? Tanto é que ela conseguiu me levar para o altar. Né? Que bom, que bom. Mas agora eu vou para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. E aí eu quero entrar no assunto principal, os valores da Páscoa. Será que a Páscoa tem mais importância do que o Natal? Ou o Natal é mais importante do que a Páscoa no cenário religioso? Essa resposta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Não saia daí. Já estamos de volta aqui com o nosso TVB Entrevista e vocês sabem que para comprar uma boa roupa, meu amigo quer ser elegante, vai na Ravelli. Fica ali no Shopping Miller, elas, fala lá com a equipe bacana, pode falar, eu sempre brinco com o senador Romário, né? Porque o senador Romário já existe lá do Rio de Janeiro para Brasília, mas aqui em Joinville o Romário é um campeão, né? O gerente da loja do Shopping Miller, grande figura, toda a equipe. E também tem lá a Ravelli, que fica agora a nova Ravelli Hangar, entre a rua Max Colim, entre a Dr. João Colim e a Blumenau. Agora, se você quer pintar a sua casa, deixar ela mais bonita, muitas vezes, poxa, que tinta eu vou usar, que material eu vou usar, tem uma variedade enorme, né? Antes era tinta óleo e tinta plástica, agora Deus o livre. Portanto, você vai lá no Tintão, eles orientam exatamente o que você vai utilizar, para o tipo de pintura que você vai executar e quanto você vai gastar. Tintão,
Fica ali na Visconde Toné, entre a Via Gastronômica e a nossa JK. Mas o programa de hoje é Páscoa. Só que não é o de chocolate, não tem chocolate aqui, né? Aliás, o chocolate de Joinville é excelente, é o chocolate da Brand, né? Eu já falo, não fazendo propaganda, porque eu gosto mesmo, não sou chocolatra, né? Mas eu gosto de um bom chocolate. Porém, como eu disse, meus amigos, lá na abertura, será que Páscoa é só o chocolate? Vamos começar aqui. Nada contra o chocolate, porque ele é doce e gostoso, né? E todo mundo gosta de saborear um bom chocolate. Mas verdadeiramente Páscoa, ela originalmente não tem a ver com chocolate. E o chocolate não é o principal da Páscoa e nem deveria ser, né? Páscoa, para o sentido cristão, é de fato celebrar a vitória de Cristo, que ressurge, que é vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, e pela fé temos também a alegria de ter a vitória de Cristo como sendo nossa vitória também. Portanto, Páscoa, no sentido cristão, é comemorar de fato a libertação, a ressurreição de Cristo e a certeza da nossa própria ressurreição. Esse é o sentido bíblico da Páscoa. Como ela surgiu, a Páscoa, a história da Páscoa? A Páscoa, ela é uma festa da tradição cristã desde os tempos do Antigo Testamento. Judaica, né? Quando ela tinha um sentido um pouco diferente no Antigo Testamento, onde se chamava Pessá, né? Ou passagem, libertação. E a Páscoa, então, era uma festa anual onde se celebrava a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, né? Quando Moisés os conduziu para fora da escravidão. Então tem esse sentido, libertação da escravidão egípcia. Depois, a partir de Jesus, a Páscoa toma um novo sentido, né? A Páscoa também passa a ser libertação, mas libertação não mais apenas de uma escravidão, de um jugo humano, mas de uma escravidão no sentido espiritual. Então somos uma libertação do pecado para uma vida nova. Então ela passa, a partir da ressurreição de Jesus, a ter essa conotação. Cláudio, e é a mesma definição que tu tens quando tu vais pregar agora nesse período? Basicamente, sempre há alguns detalhes, uns pormenores que podem mudar um pouco, mas basicamente, né, essa é a nossa escola, essa é a nossa essência. Então, estávamos falando um pouquinho antes do programa em off. Quando eu ministro nessa época, eu enfatizo que essa celebração anual, como a gente tem até nos dias de hoje, ela não seria a definição cristã de celebração de Páscoa, na nossa concepção, porque essa celebração anual, ela era judaica. Os judeus comemoram a Páscoa uma vez por ano, comemoravam já celebrando esse momento da libertação. Né? Agora, antes de Cristo. Quando Jesus, ali na sua ceia, na sua última ceia, ele estabelece então agora a ceia do Senhor, aquilo que Paulo fala, né? Aquilo que eu aprendi também vos ensino. Então, ali ele estabelece agora um novo modelo de celebração, se eu posso dizer, de Páscoa. Por quê? Porque agora nós não precisamos esperar um ano todo, né? Como os judeus esperavam um ano, né, para a comemoração, como também esperavam um ano, porque a Bíblia, Sérgio... Mas a Páscoa também nossa hoje é anual. Não, pois é, mas na sua essência, no cristianismo, ela não deveria ser anual. Essa tradição anual vem do judaísmo. Certo. Porque, na verdade, todas as vezes, cada denominação tem a sua maneira. Eu confesso que eu não sei como é que funciona a luterana, mas, por exemplo, nós todos os domingos, o segundo domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia, que é a figura, vamos dizer assim, a figura da Páscoa. Então é mensal. O símbolo, é mensal, né? Porque essa Páscoa anual é uma herança do judaísmo, na verdade, né? Adotou-se para ressaltar. Eu creio que na essência, talvez o pastor, até porque o pastor, historicamente, o pastor é mais dedicado à questão histórica, pelo fato da história da igreja. Historicamente, se usava esse tempo de fato para buscar esses valores, né? Lá no início da igreja não se tinha essa perca dos valores reais da Páscoa. Então hoje, amanhã é sábado, né? Domingo, quando eu for ministrar, por exemplo, eu vou falar exatamente sobre isso, que o fato de comemorarmos a Páscoa, porque estamos no movimento globalizado, não significa que essa é a nossa Páscoa.
Nossa Páscoa, na verdade, ela é todos os dias. Porque a Páscoa, Sérgio, a celebração de Cristo é todos os dias, né? Porque os judeus celebravam, a Páscoa, ela inicia-se quando, na última praga, né? Eu não vou entrar no campo teológico porque vou ficar pregando aqui um pouquinho, né? Mas ela se inicia na última praga, quando a morte, a 10ª praga, a 10ª praga, que são 10 pragas, a 10ª praga é exatamente a morte de todo primogênito. E aí o Senhor, então, ele diz, olha, eu tenho uma aliança com o povo hebreu, né? Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e vão colocar nos umbrais e nas portas e das janelas. Onde estiver o sangue, o anjo da morte não pode entrar. Então, toda casa sem essa proteção, o anjo da morte vai entrar, desde do faraó aos seus serviçais e aos judeus também, porque também teria judeus que não obedeceriam, né? O ser humano é desobediente por natureza, né? Da natureza adâmica. Então, casa sem essa proteção, destruição. Então, a celebração da Páscoa, por isso aquilo que o pastor falou, a palavra no original é passagem, mas não é a passagem do Mar Vermelho que muitas pessoas confundem, é a passagem do anjo da morte. O anjo da morte não entrava nas casas onde estava o sangue. Agora vamos pular para o cristianismo. Vamos fazer essa ponte. Jesus é o quê? O que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus hoje está nos nossos umbrais. Não mais a nossa casa de alvenaria, casa de madeira, casa de sapé, mas agora a casa do coração. Então quando eu celebro a Páscoa todos os dias, eu tenho o sangue de Cristo nos umbrais da minha vida, protegendo a minha vida contra esta praga destruidora. Por isso que a Páscoa, como você falou, é mais importante do que o Natal, né? É muito mais importante, porque o Natal é o nascimento, mas ele nasceu com um objetivo, e o objetivo era a Páscoa. Muito bem. Se nós estamos falando nesses conceitos que se complementam, não é conceitos, são as histórias que os senhores pregam devidamente em suas igrejas, as pessoas têm frequentado a Páscoa como frequentam o Natal? Vocês têm mais gente ou menos gente na data do Natal ou na data da Páscoa? O que a gente nota é que no Natal e na Sexta-feira Santa é muito mais frequentado do que o próprio dia da ressurreição, da Páscoa. E eu costumo dizer assim que a Sexta-feira Santa sem a ressurreição de Cristo não passaria ou não passa da morte de um simples coitado. Ou seja, a Sexta-feira Santa, ela se complementa, ela encontra o seu real sentido naquilo que acontece na manhã vitoriosa da ressurreição. Que é o domingo. Que é o domingo. O domingo, o dia da vitória de Cristo, onde está a morte, a tua vitória, né? Até porque Cristo, quando foi crucificado e morto e sepultado, estava acompanhado dos ladrões. Perfeitamente. Né? Então, a sexta-feira, como colocaste muito bem, é um dia... É um dia importante, é um dia de reflexão, é um dia para pensar no grande amor de Deus, porque, afinal de contas, aquela cruz, ela se torna um gesto do maior amor de Deus, né? que manifesta sem que nós merecêssemos absolutamente nada. E aí nós entramos na graça de Deus. O que é que levou Cristo a dar a sua vida ali naquele madeiro? Se nós fôssemos adotar a filosofia que a gente popularmente escuta de que nós temos que fazer algo por merecer, Cristo jamais teria entregado a sua vida por nós, né? Ele faz voluntariamente, e a Escritura Sagrada diz isso muito claro, né? Que ele se entrega voluntariamente. Mas por que a frase, Pai, por que me abandonaste? Porque, de certa forma, nós dizemos que Jesus ele tem natureza humana, natureza divina, né? E Jesus, enquanto natureza humana, sofreu como ser humano, experimentou as dores do ser humano, a angústia do ser humano, e ele precisava morrer em lugar do ser humano. Portanto, ele precisava sofrer como ser humano. E ele experimenta, enquanto condição humana, digamos, um abandono. Mas ele escolheu, ele voluntariou-se para isso. E, de fato, ele sente, então, esse abandono do Pai, no sentido de que agora vai ser entregue nas mãos dos seus inimigos. Muito bem. A gente vai continuar essa conversa, daqui a pouquinho nós voltamos, mas para encerrar este bloco, eu gosto muito de uma fala muito simples, né? Todos morremos e vamos morrer, só um ressuscitou. Isso fala bem sobre a divindade, né, de Cristo. Um instantinho só, nós já voltamos. Vamos continuar a nossa conversa nesta sexta-feira
de reflexão, Sexta-feira Santa, com estes dois convidados, pastores jovens, que optaram pelas suas vidas de pregação. Mas antes, eu quero lembrar também que nós estamos com a Drogaria Catarinense. Se você quiser, minha amiga, meu amigo, ir até uma boa farmácia, que o atendimento é muito bom, que tem um estoque de todos os produtos, sejam remédios, artigos de beleza, de higiene pessoal, vai lá na drogaria. Eles têm um cartão fidelidade. Pô, tem que tirar, Sérgio, o cartão, guardar cartão, já tenho tanta coisa na minha carteira, menos dinheiro. Não precisa. Dá lá o seu CPF, o número do CPF, a pessoa digita, já dá o teu desconto e também acumula pontos para que depois você possa trocar por excelentes produtos. Drogaria, portanto, é a Catarinense, quase um século de bons serviços aqui. Começou em Joinville, né? Nós estamos aqui na Harmonia Lira, do lado aqui da nossa drogaria da 15. Aliás, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Álvaro Calduno, presidente da Harmonia Lira, por ter nos cedido esse espaço tão bonito, né? O local que tem espelhos e cristais. Muito bem, quero até a iluminação, né? Já que nós estamos falando de um programa sobre iluminação divina, Cláudio, é claro que agora nós estamos vivendo nesse momento, como eu disse, de reflexão. Eu quero te perguntar, do que nós temos que lembrar, refletir? Qual é o momento que quem está em casa deve pensar? Puxa, pensar que Cristo morreu e vai ressuscitar, mas é só isso? Sérgio, eu quero fazer essa fala pegando um gancho daquilo que o pastor Emerson falou no último bloco. A Sexta-feira Santa, estamos encerrando, né, marcada aí, né, pelo início da paixão de Cristo, a morte, mas o que vai valer realmente esse momento, a Páscoa, é que se essa pessoa que está nos recebendo, nos assistindo nessa noite, entender o princípio da ressurreição, sabe? Porque entender que agora a Páscoa é um momento para você refletir o que é ressurgir, começar de novo, rever conceitos. Quando o pastor Emerson teve o privilégio de crescer num lar cristão, então o seu processo foi diferente do meu, por exemplo. Eu me afastei por um período e tive que me converter. E essa conversão é o que? É voltar a valores, voltar à essência, né? Ressurgir dentro de mim valores que tinham sido deixados de lado. Então, que nessa Páscoa as pessoas possam deixar ressurgir esse Cristo vivo, esse Cristo verdadeiro, que não é uma denominação, não é apenas uma placa, ele é muito mais do que isso, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele é o verbo de Deus. Então, se conseguíssemos despertar os nossos telespectadores para essa consciência, ou para essa conscientização de que a Páscoa não é só um festejo, não é só um momento de confraternização, embora se aproveite esse momento, sempre digo, nas minhas homilias eu digo, aproveite esse momento, porque agora também é um momento oportuno de se falar desse ressurgir de valores. Quando Cristo ressurge da sepultura, ele resgata valores perdidos, ele resgata valores que a humanidade, de um modo geral, espiritualmente, perdeu em Adão, né, pastor? Quando Adão peca, cai, ela perde os valores da sua essência da criação. Então, que a Páscoa seja, quem sabe, para esse pai, para essa mãe, para esse esposo, para esse filho, um momento de reflexão. Você que é cristão, né, que de repente cristão, mas um pouquinho, talvez, não tão dedicado, né? Não tão dedicado, né? Que perdeu o sentido, né? Não conhece o verdadeiro sentido, né? Meia boca, né? Não conhece o sentido. É um momento, Sérgio, é um momento de deixar ressurgir esses valores. Agora eu vou para o Emerson. Vou te fazer a pergunta mais difícil, mais complexa. Algumas pessoas podem estar nos acompanhando e assim, meu Deus, a minha vida está uma desgraça. Alguém está muito doente, eu não estou bem, estou perdendo meu casamento, eu já perdi meu casamento. E eles ainda vêm falar em Cristo, em esperança, em fé. Ele está destruindo a minha vida. Onde é que está esse Cristo nesse momento, né? Eu vi já esses questionamentos. E talvez alguém esteja se perguntando em casa exatamente isso. Qual é a tua fala para isso, Anderson? Quando naquele ocorrido histórico daquele 11 de setembro, do ataque das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, abalou a humanidade e
a filha de um pregador foi convidada a pregar numa escola nos Estados Unidos e fizeram a ela uma pergunta muito semelhante: onde é que está Deus que permitiu que uma coisa dessa tão grande ou tão desastrosa aconteça? E que talvez é a pergunta que muita gente se faz em determinados momentos da sua vida: por que Deus permite isso? Ela diz uma resposta naquele dia que eu acho que responde em partes essa pergunta. Ela disse: Deus acima de tudo é um cavalheiro, ou seja, Ele não força a entrada em nossas casas, em nossas vidas, em nossos lares, de modo que a gente dizer que Deus permite algo não é o mesmo que dizer que Ele mandou fazer algo. A mão só aperta o gatilho porque Deus permite que aquela mão aperte. Livre-arbítrio. Liberdade de escolha, né, que Deus deu ao ser humano. Mas isso não quer dizer que Ele é quem faz as escolhas erradas na vida do ser humano. E, portanto, nós muitas vezes, algumas coisas que nós passamos são escolhas erradas que fazemos, mas outras coisas é consequência da nossa natureza pecaminosa. Porque quantas vezes a gente conhece pessoas que são extremamente consagradas a Deus e passam momentos de provação tão grande, de saúde, problemas de doenças? Isso não quer dizer que Deus se retirou delas, até porque o próprio Jesus, né, é o exemplo maior de que não tinha pecado e sofreu drasticamente. E a promessa de Cristo, ela não é para esse mundo. Isso é que muitas vezes as pessoas não entendem. Os próprios judeus, quando aclamaram no domingo de Ramos a entrada triunfal, saudaram, né, Hosana, bendito, né, chamaram Jesus de rei. Em menos de uma semana depois gritaram: crucificam. Por quê? Porque acharam que Jesus era um rei político que viria, destronaria Herodes, sentaria no seu trono e agora governaria de modo político. E muitas pessoas esperam isso, né? Que Deus é um Deus bancário, Deus é um Deus que tem sempre coisas materiais para lhes oferecer, quando o próprio Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então, essa é uma coisa que a gente tem que distinguir muito. A promessa de Jesus de estar conosco todos os dias não significa uma vida com ausência de sofrimento, mas sim alguém que me dá esperança, alguém que me dá forças, alguém que me ajuda a perseverar, e se for da vontade dele, algumas vitórias aqui, mas a vitória final no céu. Essa é a mensagem do cristianismo. O Lucas, médico bem formado, filho adotivo de um senador republicano e romano, muito poderoso, conheceu e foi criado com uma menina, filha do próprio senador, já que Lucas era filho de um escravo do senador. Cresceram juntos, até que, ainda muito crianças, a menina morreu, foi embora. E Lucas, então, inteligente, não se conformou mais com Deus. Foi crescendo, estudou medicina, transformou-se em um dos maiores médicos da antiguidade. Só que ele era não apenas um médico com dons, pelo seu próprio estudo, ele era um pesquisador, né? Ele também era um médico com milagres, tinha a capacidade da cura. E ele o tempo todo, ainda sem descobrir o porquê, dizia que ele estava ali para vingar-se de Deus. Ele faria medicina porque queria fazer Deus sofrer. E o conceito dele era o seguinte: tu, Deus, que prega a bondade, só levas do mundo aqueles que são pobres, aflitos, aqueles que são inocentes. E ele fazia a medicina dizendo: a cada um, pobre, escravo, inocente, que eu conseguir salvar, eu ganharei a luta contra Deus. Eu estarei vencendo Deus. Eu estarei provando a Ele que Ele é injusto, já que eu poderei sempre fazer algo que impeça a morte daquele momento
daquele ser humano. Assim começou a caminhada de Lucas, na sua vida cristã. E a história é extraordinária até determinado momento, quando houve a conversão. E ele foi já identificado quando os reis magos vieram, à época em Alexandria, e conheceram e pediram para ir em determinado local onde eles tiveram contato. E disse: este é um dos escolhidos de Deus. Por que eu estou citando isso? Exatamente pela pergunta que eu lhe fiz. Afinal de contas, que Deus é esse que nós temos que solicitar e sermos bons quando Ele nos leva algumas vezes de forma precipitada ou no sofrimento muito intenso? Por que nós merecemos isso? Esta resposta que o Senhor falou é acrescentada pela fé. Será que temos um mundo adiante? Será que o nosso mundo encerra com a própria morte? A resposta você tem em casa. Talvez não, talvez sim. Mas eu volto daqui a pouquinho para continuar essa conversa, que está indo um pouco além da Páscoa, como você deve ter percebido. Um instante só. Último bloco do nosso TVB Entrevista, nessa sexta-feira santa. Ela já está encerrando, talvez você esteja em casa já apagando a luz do quarto, da sala, para ir se recolher. E ficaram algumas perguntas no ar. E é natural, afinal a sabedoria religiosa nunca será completa, sempre nós estaremos pesquisando, observando, lendo, ouvindo, assistindo este vasto mundo da cristandade, da fé e dos seus mistérios. Eu vou continuar aqui a conversa com os dois jovens pastores. Obrigado pelo jovem. Quando as pessoas vão conversar contigo, na tua comunidade, eles querem conselhos, querem orientações. Quais aquelas que mais são recorrentes, aquelas que se mais repetem? Sérgio, infelizmente, o tempo que a gente está vivendo, pelo caminhar da sociedade hoje, o que mais aflige as pessoas são as preocupações que deveriam ser as secundárias. Eu creio que até isso a gente deve ter bastante harmonia nesse pensamento. Aquilo que Jesus fala sobre a preocupação pelo dia a dia, pelas coisas da vida. O que aflige muitas pessoas hoje, sabe, é a preocupação com a estabilidade financeira, a preocupação com ter, com possuir. E isso tem desestabilizado a fé, a harmonia de muitas famílias. Consequentemente, o segundo, primeiro a solicitude pela vida, definindo assim, a solicitude pela vida, a preocupação com o cotidiano, que vai totalmente contra o princípio do Evangelho, que é a busca pela eternidade. Vivemos nesse tempo. Eu creio que a minha realidade já é diferente do pastor Emerson, porque o pastor Emerson, vou tomar a liberdade de comentar, depois o pastor tem, vamos explanar melhor, porque o pastor Emerson vem de uma igreja histórica, onde as pessoas, a grande maioria, a grande gama de membros já são formados. Nós recebemos pessoas oriundas de outras fés, pessoas que não professam, então vem com essa gama de problemas, a solicitude pela vida, desemprego, dívidas, que automaticamente desestrutura a família. Então, normalmente, eu recebo as pessoas... Por isso o santuário da família que é a sua... E aí reflete diretamente na família, um pai desempregado, mãe desempregada, dívida financeira, e aí a nossa grande missão, que eu penso assim, que o meu grande desafio, e aí me perdoe os outros pastores, e eu sou muito chato com relação a isso, sabe, pastor? Como pastor, Sérgio, eu sempre digo assim que o pastor verdadeiro não é aquele que tem uma prática pastoral no altar ou uma homilia pastoral. É essa conversa que eu preciso transformar essa preocupação pelo palpável, gerar uma real preocupação pelo eterno, que foi o que o pastor Emerson comentou há pouco. Então, assim, hoje no meu gabinete pastoral, a maior parte das preocupações são cotidianas. E isso é triste, porque o cotidiano passa, a própria Bíblia diz, tudo isso é passageiro. E as pessoas estão esquecendo que existe uma vida eterna, que é essa grande mensagem do Evangelho.
Né? No mundo a gente vai vencer, vai vencendo, matamos um gigante aqui, ferimos outro lá, vencemos aqui, às vezes nos prostramos acolá, mas vamos vencendo, porque como o pastor nos falou, Ele está conosco, Ele é o nosso ajudador, Ele deixou um paráclito para que pudéssemos conduzir. Mas a grande preocupação das pessoas, infelizmente, tem sido a solicitude pela vida. Falta de dinheiro, falta de emprego, falta de amor. Transformaram, e aí nós temos outro programa só para falar sobre isso. Transformaram Jesus, Deus, em um Jesus RH, um Jesus conselheiro matrimonial. Mas um pouco destas novas igrejas não fazem exatamente isso? Venha para a nossa igreja, você vai melhorar a tua vida. Venha para a nossa igreja, você terá um carro novo. Sérgio, eu falei isso, estou sendo chato até porque eu falei isso no início, nós estávamos em off no programa, eu falei sobre isso, que tem um texto bíblico que é muito citado, os pastores gostam de citar, pelo menos os pastores mais novos, não digo novos de idade, de igrejas mais novas, né? Que dizem o seguinte, né? O povo padece porque falta conhecimento, vem cá, eu vou ensinar, você vai prosperar. Mas esse texto bíblico, diz o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, não está repreendendo o povo, está repreendendo exatamente os seus líderes, que ensinam o quê? O que você acabou de falar. Deus ajuda, Deus abençoa, Deus Ele nos capacita, mas Deus ele não é um banqueiro, Ele não é um banqueiro, não é um dono de uma agência de RH, e esse evangelho, me perdoe, né? Eu estou no teu programa, não estou no meu programa, mas também um evangelho pobre, um evangelho que entristece a Deus, fere a Bíblia e destoa com qualquer mensagem verdadeira. A mesma opinião, Anderson? Eu penso que a subjetividade da pós-modernidade criou exatamente uma ideia que o pastor acaba... O que é pós-modernidade? É um conceito até difícil da gente definir. Depois do moderno, então depois do moderno vem o quê? Tem o pós-moderno. Pós-modernidade, alguns dizem que é o período histórico que estamos vivendo, depois da modernidade, onde não existe mais a verdade absoluta. A grande marca da pós-modernidade é o relativismo. Né? Isso é a partir de 1950, mais ou menos para cá, né? Há controvérsias também, mas não vem ao caso. E a religiosidade pós-moderna é muito subjetiva, ou seja, ela é relativa para cada um. E uma das características é justamente a teologia da prosperidade nasce dentro da pós-modernidade. E a grande pergunta que tem que se fazer é com que autoridade eu posso pregar essa prosperidade. Haja visto que o Evangelho não me dá autoridade para fazer. Então, a pergunta inicial deveria ser: com que autoridade as pessoas que pregam o Evangelho da prosperidade fazem isso? Uma vez que o próprio Cristo, em momento algum, ele estabelece um Evangelho da prosperidade. Ou seja, se alguém não está entendendo o que é o Evangelho da prosperidade, é a ideia de barganha com Deus, né? Essa ideia de que Deus é um bancário, Deus tem sempre coisas para me fornecer, e se eu estou com Deus eu não vou ter dificuldade, eu vou sempre ter uma vida boa, próspera, vou prosperar financeiramente. Isso tudo são bênçãos de Deus, mas não há nenhuma prova bíblica ou evidência que Deus vai fazer isso com todos os que são cristãos. Nesse caso, quando Cristo entrou no templo, e ali ele encontrou a ganância, ali ele encontrou os valores distorcidos, os famosos vendilhões, né? Os vendilhões do templo, exatamente, a luxúria, etc. Isso não vem exatamente ao encontro do que não se deve pregar numa igreja? Quem vocês quiserem responder. Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque é lógico que é muito claro o que Cristo repreendeu ali, né? Naquele momento, ele não estava apenas o fato, não é porque o pastor Hermes escreveu um livro, agora vai vender um livro, então ele se enquadra Deus deu uma mensagem muito profunda, ele gravou um DVD, vai vender esse DVD, não se enquadra isso. Ali é quase um paralelo, vamos dizer assim, ao que aconteceu no início da igreja cristã, não a igreja na sua excelência, na sua essência, mas a igreja como uma igreja única, depois de Constantino ali, mas quando as santas indulgências, né, onde você pagava para obter o perdão dos pecados, lá dentro era uma negociata que se fazia, porque quando alguém pecava tinha que levar um sacrifício. Para que levar de casa se eu podia comprar no templo?
Confere com isso, né, pastor? Então, um exemplo, uma brincadeira que eu faço quando eu ministro, Sérgio. Vamos supor que aquele que adulterasse, vamos fazer uma conjectura aqui, né, tinha que levar um copo, tá? Então, todos que me vissem passar com o copo sabiam que eu tinha o quê? Adulterado. Eu tinha que trazer da minha casa, quilômetros, tinha que trazer um animalzinho para sacrificar. Mas aí o sacerdote disse, não, é o seguinte, nós vamos vender o copo dentro do templo. Só que não, o copo aqui fora custa 10. Lá nós vamos. Naquela época já tinha o ágio, porque havia duas moedas, né? A moeda romana e a moeda dos judeus. Então havia o ágio. Então o que Jesus viu foi o quê? A barganha naquela época já. A troca. Não precisa agora trazer o teu sacrifício, compra aqui, que é o que acontece hoje, infelizmente. E eu bato muito nisso, pastor Sérgio, eu sou muito chato com relação a isso. Às vezes as pessoas acham, né, que eu exagero, mas isso me dá um desespero, porque abusa da simplicidade das pessoas. Chega uma pessoa na igreja, por exemplo, que o filho é viciado no álcool, nas drogas, e aí pastores sem responsabilidade, sem escrúpulos, sem conhecimento, o senhor usou uma outra palavra, fugiu agora, né, sem autoridade bíblica para isso, né, diz o seguinte, você vai me dar uma oferta, você vai levar esse envelope, vai colocar uma oferta, eu vou orar e Deus vai libertar. Sérgio, isso é a maior enganação que existe. A Bíblia diz, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. É mercadejar a palavra. É mercadejar. Então, assim, mercadejar a palavra. Então, assim, e nós estamos vivendo isso nesse momento. E, quiçá, esse programa possa despertar pessoas, porque nós não estamos num programa de cunho religioso, mas um programa que abrange muitas pessoas. E isso tem nivelado o Evangelho por baixo, infelizmente. Todos os que são de igrejas evangélicas, ou antigamente os crentes, né, já tem uma certa referência negativa. Porque é um costume do ser humano, né? Você generaliza, né? Fala em político, ninguém presta. Fala em médico, ninguém presta. Quer dizer, você generaliza. Fala em pastor, ninguém presta. Por quê? Por causa exatamente por isso, Sérgio. Então, uma pessoa que tem uma situação abastada, então ela pode participar de uma corrente de fé para a libertação do filho. Voltar lá no Lucas. Lá no Lucas. Quem é pobre não tem não tem direito. Não será salvo. Sabe, não existe respaldo bíblico para isso. Não existe base teológica para isso. Não existe. Só que por falta de conhecimento da massa, então a massa é enganada. É enganada, infelizmente enganada. Eu creio na prosperidade de Deus, eu creio, né, eu abomino a teologia da prosperidade, mas eu creio na prosperidade de Deus, como criam os judeus, que quando viam a terra fértil, reconheciam que aquela provisão era do Senhor, porque Deus te capacita. Hoje você é um jornalista, você é habilitado, isso é uma graça que Deus te dá, a capacitação de Deus. Então é dessa maneira que Deus vai te prosperar. Não pode perlim-pim-pim, uma mágica, a consequência está lá, com o suor do teu trabalho, né? Nós somos integrados na obra, pastor é integrado na obra, eu estou tomando a liberdade, pastor também é integrado na obra, é isso? Está 24 horas. Então, se nós não trabalharmos, também não somos dignos do nosso salário. E Deus não vai nos prosperar quando temos esse princípio, né, pastor? E se vende uma ideia que não, Sérgio, cada um dá uma oferta e Deus vai fazer. E se não faz, aí volta naquilo que o pastor falou, é pecador, é incrédulo. Agora, Emerson, assim como na tua prática do dia a dia as pessoas te procuram com esse perfil, eu quero mudar um pouco a pergunta. Na hora da morte, as pessoas se apegam mais a Deus? Qual é a tua visão sobre isso? Sim, eu acredito que no momento da morte, até por aquilo que a gente observa, as pessoas são mais abertas a ouvir falar de Deus. Se apegam mais a Deus porque talvez muitas é naquele momento que se dão conta de que nessa vida nós não sabemos tudo, não podemos tudo, e há alguém maior do que nós. Então muitos o fazem por devoção, por crer, por de fato depositar em Deus a sua esperança, mas há também aqueles que o momento da morte é um momento onde, de uma forma, vamos dizer, bem amarga, acabam conhecendo o poder de Deus. E neste caso, a gente não tem que esperar a hora da morte. Claro. Não é verdade? Não temos e nem precisamos, né? Temos uma vida inteira para servir a Deus com muita alegria e com muita voluntariedade no nosso coração. Afinal de contas, a vida eterna não é algo que a gente faz por conquistar ou por merecer, né? Mas é algo que servimos a Deus porque Ele já nos amou, já nos salvou.
e não porque queremos com as nossas obras garantir pontos no céu. Costumo sempre dizer assim, que no saber popular as pessoas imaginam, fiz uma coisa boa, Deus fez um risquinho no céu, fiz uma coisa ruim, Deus apagou, no final ele conta a média e vê. Isso é o saber popular, mas a Escritura Sagrada, ela diz, quem crer e for batizado será salvo. Ela não diz, quem crer e for batizado, se Deus estiver de bom humor naquele dia, vai ser salvo. Não importa a data. Não importa a data. A pessoa pode se arrepender dos pecados. O malfeitor na cruz é um exemplo disso, né? Aquele que no último segundo da sua vida se arrependeu e creu em Cristo como seu Salvador. Lembrando que arrepender-se significa metanoia, né? Mudança de vida, mudança de direção. Arrepender-se significa eu não caminho mais para aquela direção, mas eu troco a direção da minha caminhada. Isso é o verdadeiro arrependimento. E o próprio Jesus fala isso, aquele que crê em mim, escuta a minha voz. Então, a fé é também algo mais consistente, algo que se faz notável no meu dia a dia. Eu não pratico boas obras para ter fé, mas eu pratico boas obras para demonstrar a fé que eu tenho no meu Salvador. Nesse caso, para a gente concluir este programa, eu vou colocar algumas coisas para mim bem simples no meu dia a dia. A gente tem na igreja cristã, seja ela luterana, seja ela pentecostal, seja ela católica, algumas orações pré-determinadas, cânticos pré-determinados. E eu, na minha forma de ser, sempre digo que a gente não precisa ter uma oração padrão para falar com Deus, né? Então, eu gosto de conversar com Ele, não que Ele seja um outro ser humano, como eu, não tenho meu rosto, não tenho a minha forma, mas eu converso com Ele como em sendo meu Pai, né? E ali eu faço os meus pedidos, se para os outros, se para mim próprio, peço a proteção, eu acredito nos anjos, eu sei que nem todas as religiões entendem, interpretam a questão dos anjos, né? Enfim, agora, assim como eu tenho esta minha forma de pensar, de praticar a minha fé, desta maneira assim, não irresponsável nem muito informal, mas muito minha, né? Muito pessoal, e graças a Deus isso tem me dado tranquilidade. Eu queria que vocês dois, agora, no encerramento do programa, deixassem as suas últimas mensagens. A minha é sempre essa, que você converse com Deus e peça proteção, saúde, amizade para você e para os outros. E qual é a tua mensagem? Eu quero, aproveitando o momento que nós estamos vivendo, a motivação do programa, voltar, né, à questão da Páscoa. Domingo está aí, aproveitar esse momento em que, infelizmente, a tendência do coelho está em evidência, mas também, de contrapartida, há uma abertura para se falar da Páscoa. Então, você que tem um pouquinho de conhecimento, alguma experiência, ainda que seja um pouquinho lá no passado, né, faça ressurgir essas experiências da parte de Deus, dos valores cristãos, e repassem isso para aqueles que estão em sua volta. Se você fizer isso, eu creio que você cumpriu pelo menos com uma parte, né, que lhe convém, e esse é o nosso papel, é difundir a mensagem. E se fizermos isso, Sérgio, certamente, a começar por mim, porque não é porque prego que sou diferente, preciso viver essa Páscoa mais responsabilidade, porque quanto mais se conhece, mais se é cobrado, diz a palavra, mas que o nosso telespectador possa, ao desligar a TV essa noite, ao deitar, possa deitar com esse desejo de viver uma Páscoa, deixar ressurgir valores que, quem sabe, morreram por causa do dia a dia, morreram por causa de frustrações, mas que possam fazer como você falou, né? Buscar esse Deus que verdadeiramente responde, atende, né? E tem prazer. O prazer de Deus é nos abençoar. Ele não pode fazer o que nós não pedimos. Certamente. Isso teríamos algumas citações bíblicas, né, de que todas as vezes... Tem uma frase de um amigo meu, de um cooperador comigo, o evangelista Douglas. Eu gosto muito da frase dele, é muito simples, mas é muito forte. Ele fala assim: Deus não age, Deus reage. Ou seja, Deus fez, a maior obra foi a entrega de Cristo. Agora cabe a nós obedecer e expressar as nossas necessidades.
O próprio salmista Davi, ele disse: Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. Deus conhece todas as coisas, mas Davi, mesmo sem conhecer a graça, sabia que Deus esperava uma oportunidade para entrar no coração. E a sua mensagem, Emerson? Eu gostaria de fazer a minha última fala a partir da última palavra de Cristo: está consumado, ou na escritura original, tetelestai. E isso nós poderíamos traduzir para o português: está feito e está feito de uma vez para sempre. E isso de alguma forma mexe conosco. Eu costumo dizer que o grande desafio que nós cristãos temos é de fazer de fato toda a obra de Cristo encontrar sentido nas nossas vidas. É olhar para aquilo que Cristo fez não apenas como um fato ou como um dado histórico, mas como algo que de fato transformou e mexeu com a minha vida, e mexe com a minha vida e com o do meu semelhante também. E nesse sentido nós podemos comemorar com muita alegria a festa da Páscoa, lembrando as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: ele nos transportou do império das trevas para dentro do Filho do reino do seu amor. Essa é a grande dádiva de Deus que nós nos lembramos na manhã da ressurreição de Cristo, que pela fé a vitória da ressurreição é nossa também. O apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, então nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. E ele mesmo vai escrever na carta aos Filipenses: a verdadeira pátria está nos céus. E essa é a verdadeira mensagem. Nesse mundo há muitas coisas que nós passamos e que não gostaríamos de passar. Há muitas coisas nessa vida que às vezes são amargas, que às vezes são dolorosas, mas Deus se coloca como aquele que é nosso refúgio e fortaleza. E feliz aquele, diz a palavra, bem-aventurados os que desde agora morrem crendo no Senhor, porque esses ressurgirão ou ressuscitarão para a vida eterna. Que essa Páscoa seja de fato uma Páscoa feliz, e que, se nós entendermos isto, nós também podemos comer um bom chocolate e adoçar a Páscoa, que ela vai verdadeiramente se tornar doce, não só no paladar, como também no nosso espírito também. Muito bem, muito obrigado aos dois mais uma vez. Eu relembro que nós também convidamos aqui a representação da Igreja Católica, mas os padres informaram que então poderiam estar presentes em razão das agendas já muito apertadas, tanto do bispo como dos demais padres das paróquias da nossa comunidade. Também outros segmentos religiosos, são inúmeros, todos pregando a mesma coisa de uma forma diferente, mas a ida até Cristo. Infelizmente, pelo tempo e também pela forma da conversa, nós não pudemos aqui convidar. Eu sempre lembro, a todas as pessoas que vão me questionar: Sérgio, mas no meu bairro está abrindo muita igreja, igreja ali, igreja lá, templo aqui, templo lá, meu Deus, lá antes nós tínhamos lá 2 templos, agora cada garagem está se transformando numa casa de pregação. E aí eu faço uma seguinte comparação simples: quantos bares tem na mesma rua? É um número menor ou maior do que o número de casas de oração? A gente vai observar o seguinte: se o pastor não for muito sério, mas ele faz lá a pregação em nome de Cristo, utiliza a Bíblia para levantar alguns pontos destacados, ele está cumprindo uma missão. Mas ele vai pegar um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá, a pessoa vai pagar aquele dinheirinho para sustentar aquele pastor, que não é muito sério. Porém, o que aconteceu? Aquelas pessoas, de uma certa forma, receberam uma mensagem de que há um Deus, há um Cristo, existem princípios, sejam os 10 mandamentos, sejam os valores éticos e morais. Agora eu vou voltar para o boteco, eu vou voltar para o bar. Alguém vai para o bar e não gasta nada? Fica lá, apenas ouvindo a conversa? Não é assim. Muitos vão para lá, para o bar, eu conheço muitas histórias, e levam o dinheiro do pão, do leite, da escola, do remédio, tiram da família e gastam, se transformam em alcoólatras. Ou, se não for tão radical assim, mas gasta lá um bom percentual dos seus valores
para falar de uma forma, entre aspas, descontraída. Então, se você achar mais normal, mais lógico, mais adequado um bar do que um local de oração, o julgamento é seu. Tá bom? Eu volto com o próximo TVB Entrevista, lembrando que nós estamos aqui no oferecimento da Drogaria Catarinense, quase um século de bons serviços para você. Também lojas Ravelli. Na Ravelli você encontra sempre trajes para a sua elegância, 2 endereços, Shopping Miller e ali também na rua Max Colin, agora a Ravelli H. Também nós estamos aqui com a construtora Volpe, lá o prédio que eles estão fazendo, lá Liberté, na etapa final. Eu vou mostrar o prédio para vocês, que belo prédio está sendo construído, que cabe no seu sonho, cabe no seu bolso, pode acreditar. E também nós estamos aqui com a Tintão. Tintão é uma loja de referência, tudo que você precisa para pintura, você vai encontrar na Tintão. Me despeço sempre lembrando que Deus está presente na sua casa e no nosso ambiente. Até o próximo TVB Entrevista.